Muito bom dia para você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje a gente está entrando no ar num dia e num horário um pouco diferentes, porque tem duas sessões extraordinárias previstas para iniciar daqui a pouquinho, às 11 da manhã. São as sessões de número 40 e 41. O objetivo das sessões de hoje é votar até a fase final, ou seja, em primeiro e segundo turnos, 2 projetos da Prefeitura. Esses projetos tratam de uma subvenção social a ser dada para os hospitais da cidade. Essas subvenções sociais são recursos financeiros a serem disponibilizados para que os hospitais possam fazer o pagamento das despesas de custeio e também dar continuidade aos serviços de atenção à saúde para os usuários do SUS. Então, o primeiro projeto da pauta vai destinar uma subvenção de 5,5 milhões de reais para o Hospital Maternidade Jesus José e Maria. Já o segundo projeto destina uma subvenção de 4,5 milhões de reais para o Hospital Estela Maris. Essas duas instituições são filantrópicas e atendem usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses recursos, eles totalizam 10 bilhões de reais que foram devolvidos pela Câmara Municipal à Prefeitura, justamente para o atendimento das despesas desses hospitais. Agora eu deixo vocês com a nossa transmissão sempre ao vivo e na íntegra, para ninguém perder nenhum detalhe. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 40ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico, não, para marcar as presenças nos terminais eletrônicos. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, presidente. Só um minuto, passar um recado para os vereadores. Estamos recebendo alguns alunos do Colégio ENIAC que participaram hoje de um evento, um simulado sobre pena de morte. É um simulado... É um simulado sobre pena de morte, representando vários países. O vereador Wellington Bezerra está me soprando aqui. E os alunos querem tirar fotos com vocês, vereadores. Então, todos são bem-vindos. Logo a gente suspende os trabalhos para fazer uma foto aí com os alunos. Tá bom, vereador Wellington Bezerra? E os alunos são bem-vindos. Podem entrar no plenário se quiserem. Questão de ordem, vereador Geleia Protetor. Pelo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra aqui, senhores assessores, pessoal que se encontra aqui na galeria. Bem, presidente, eu queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência, presidente Ticiano Americano. Presidente, nessa casa existe ladrão, presidente? Vereador, desconheço, que eu saiba não existe, vereador. Ah, tá, presidente. Mas eu tô vendo vários colegas querendo roubar projeto de colega. O vereador André Alves se apropriar, roubar... Não, quando a gente quer fazer uma coisa que não é nossa, a gente quer se apoderar do que não é nosso, isso é roubo. Quando a gente quer se apoderar. Eu fiz um projeto, tô lutando junto ao prefeito Guti. Desde 2016, nós caminhamos junto para a implantação do Hospital Público Veterinário Gratuito na nossa cidade. O prefeito Guti assumiu um compromisso com esse vereador, agora vai fazer o hospital. Agora eu tô vendo que várias pessoas querendo se apoderar e querendo roubar o projeto desse vereador. O vereador André Alves fez um projeto, indicou junto ao prefeito Guti, na Vital Brasil,
para recapiar lá. Me aconteceu o seguinte, me vai um outro colega, quer se apoderar do serviço que o vereador lutou. Isso é o quê? Isso é o quê? Se apoderar no que o colega, vereador André fez, trabalhou junto com o prefeito, conseguiu convencer o prefeito, e agora sai a obra, o colega vai lá e fala que é ele que fez. Gente, isso não é se apropriar, vereadora. Desculpa, vereadora Janete. Vereadora Márcia, perdão, Janete. Vereadora Márcia, isso pra mim, vereadora, com todo respeito, isso é roubar o projeto do colega. Isso é, vereadora, isso não é falta de ética com os colegas aqui. Todo mundo sabe a bandeira que cada um tem. Não. Não, e eu vou voltar depois, muitos colegas pedem aqui pra mim não usar o tempo, mas da hora que o antigo presidente chegar aqui, Miguel Martelo, Fausto Martelo, né? Eu vou voltar para falar dele também. E só deixar um recadinho para a vereadora Janete. A vereadora Janete falou que eu sou da direita. Eu não sou da direita, eu sou de centro-esquerda, tá? Só deixar um recado para a vereadora que eu votei foi no Lula. Eu não votei no Bolsonaro. Tá bom, vereadora? Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Quero saudar todos os estudantes da ENIAC, a quem esteja aqui presente, as vereadoras e os vereadores. Mas eu quero falar pelo 151, senhor presidente. Vossa Excelência já iniciou falando pelo 151. Eu só saudei, agora estou pedindo para quem... Mas não tem esse artigo para saudação, vereadora. Tá bom, então 151. Ontem, o presidente Lula sancionou a Lei 14.737 de 2023. E essa lei é de extrema importância para as mulheres. Essa lei nacional, ela foi sancionada porque ela amplia o direito de nós mulheres de ter acompanhamento nos serviços de saúde. Essa lei nacional, nós também fizemos aqui municipal, ela surgiu a partir daquele caso escabroso do médico que se aproveitou da mulher que estava inconsciente fazendo um exame para estuprá-la. Isso é uma vergonha para os médicos. E agora, qualquer mulher, independente de ser no serviço público ou no serviço privado, ela tem direito a acompanhante, para que isso não ocorra mais. Então, é muito importante nós sabermos das leis para poder informar a toda a população de que é direito a acompanhante, para que não ocorra que maus profissionais abusem das mulheres em uma UTI. Isso é uma vergonha. Felizmente, agora a lei existe e ela deve ser cumprida, né? Termino os 15 segundos dizendo que nesse mês da Novembro Negro, nós precisamos dizer da importância, da consciência de combater todo e qualquer tipo de racismo. Questão de ordem, vereador Wellington Bezerra. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, como Vossa Excelência já mencionou, nós estamos recebendo aqui hoje alunos pelo 151. Pelo artigo 151. Desculpa, presidente. Nós estamos recebendo hoje aqui alunos do ENIAC que estão realizando uma simulação da ONU sobre pena de morte. Então, eles estão trazendo aqui as visões de vários países sobre esse tema, uma discussão bem interessante. Depois da sessão, eles irão retornar. Então, gostaria de solicitar aqui, presidente, só para que os vereadores tirem uma foto com os alunos aqui do ENIAC e toda a equipe, tá bom? Defiro o pedido de Vossa Excelência. Peço que abram essa porta de vidro aqui para os alunos entrarem no plenário. Suspendo os trabalhos por 2 minutos para fazer a foto com os vereadores. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem, vereador Romildo Santos.
Senhor presidente, bom dia, vereadores, bom dia, público presente. Senhor presidente, Andréia. Senhor presidente, segura só meu tempo, só um pouquinho, senhor presidente. Deixa eu segurar meu tempo. Segura meu tempo só um pouquinho. Tá garantido o tempo, vereador? É que tá correndo ainda, senhor presidente. Pode ficar tranquilo, vereador. Deixa só o pessoal sair, senhor presidente. Filma. Senhor presidente, o que me traz aqui, senhor presidente? Eu vou falar pelo 5.1. Pelo artigo 151, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, o que me traz aqui, na realidade, eu vou falar pelo artigo 151, mas pedir, vereadora Janete Pietá, pastor Wellington. Pastor Wellington está aí? Pastor Wellington, eu vi uma reportagem no Mato Grosso de uma família que, infelizmente, 3 filhas e a esposa, a mãe, foram as 4 estupradas e mortas, né? Então isso é uma violência sem fim desse lixo que fez isso, né? Um homem matar 3 crianças e matar a mãe, estuprar 3 crianças e a mãe é algo inadmissível, né? E isso não está acontecendo fora do país, não, acontecendo aqui no Brasil. Então o meu 1 minuto de silêncio, pedindo em nome dessas 3, 4 vítimas, senhor presidente, vereadores, para as pessoas, na realidade, começar a pensar mais no amor, né? Começar a ir mais para a igreja, ter mais no Brasil alguma forma de tentar descobrir, e as pessoas, pastor Anistaldo, que veio um desvio difícil de conduta como uma pessoa dessa, que já foi presa por estupro, né? Esse camarada tem que ser, o resto da vida, acompanhado de tornozeleira eletrônica. Porque quando acontecer algum outro caso desse, pastor Gilvan, a tornozeleira eletrônica para o estuprador, ele vai ser localizado. O crime de estupro, na minha opinião, é um dos mais piores que tem. Eu tenho nojo, né, de pessoas como esse cidadão aí, que não é cidadão, né? É um lixo, não é um ser humano. Mas, senhor presidente, os segundos que me faltam também é para pedir 1 minuto de silêncio para a dona Ana Maria Pereira, de 78 anos, irmã, né, do nosso grande amigo Abílio Pereira. Os mais antigos aqui vão lembrar de quem é o Abílio, o seu Abílio. O seu Abílio foi o dono da Zito Pereira, né? O Abílio, hoje, um grande exportador de bacalhau e de azeite, um homem honrado, grande amigo meu, também do Gilmar Pina, né? Infelizmente, ontem a irmã dele veio a falecer. Uma senhora de 78 anos que estava no hospital para passar uma consulta médica, sentada na cadeira, e infelizmente, quando o médico apertou o botão e chamou a vez dela, ela levantou, de 78 anos, uma criança brincando no corredor, esbarrou nela, derrubou ela, quebrou o fêmur, né? E aí foi internada no próprio hospital com urgência, né? Uma fatalidade de uma criança esbarrar nela e ela quebrar o fêmur, e aí veio outras complicações, ficou 17 dias na UTI, e ontem a dona Maria Pereira acabou falecendo. Às vezes a gente fica pensando que, e a gente sempre fala, né? A morte sempre tem uma desculpa. Aí por que ela levantou aquela hora? Por que a criança correu? Por que o carro passou? Por que o farol fechou? Por isso que aquilo? Mas, enfim, que Deus conforte aí o nosso grande amigo, o Abílio, né, o Pereira, né, e conforte toda a família, né? Sabemos que ele estava com a idade avançada, mas acredito que não era o momento. Mas quem sabe do nosso momento é Deus. Deus abençoe. Defiro o pedido de Vossa Excelência. 1 minuto de silêncio também, senhor presidente. Posso pedir? Quero pedir 1 minuto de silêncio,
por dona Georgina Santos, a dona Cissa, mãe da Luísa do Cincoverg, que é também da executiva do PT, e ela faleceu ontem aos 80 anos, e eu não pude ir no velório, mas eu passei lá, e eu quero expressar o meu pesar para todos os que faleceram, a dona Georgina, a Maria Goretti, lá do Ponte Alta, e a toda a família, os meus sentimentos. E quero também expressar que, como disse o vereador Romildo, o estupro é um crime hediondo. Então, ele não tem nenhuma regalia, quem assim o pratica, e esse homem deve estar preso, porque essa é uma violência que nós não podemos aceitar. Um minuto de silêncio, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência, do vereador Romildo. 1 minuto de silêncio a todos os citados aqui. Item primeiro ao senhor secretário para a leitura. Item primeiro, primeira discussão e votação do projeto de lei 3.319 de 2023. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$ 5.500.000 para o exercício de 2023. Autor, Prefeitura. Pela ordem, presidente, para discutir. Em discussão, para discutir, vereador Dr. Laércio Santos. Senhor presidente, caros colegas, a todo o público presente que nos assiste pela TV Câmara, bom dia, ainda não deu meio-dia, então bom dia a todos. Mais uma vez, esta casa está aqui fazendo uma sessão extraordinária para votar um complemento de recurso para o Hospital JJ e o Hospital Estela Maris. E por que eu digo mais uma sessão? Porque se a cidade tivesse um planejamento na parte da saúde, da educação, de forma responsável, de forma qualificada, talvez nós não estaríamos aqui para tratar do complemento da subvenção, pastor Anistaldo. E eu falo isso por conta da atualização dos custos. Assim como a nossa conta de água, de energia elétrica, 4, 5 anos atrás, não é o mesmo valor, da mesma forma não se justifica este governo, desde 2019, 20, 21, 22 e 23, repassar de forma fixa a esses equipamentos de saúde 30 milhões de reais. São 30 milhões que todos os anos são votados por essa Casa de Leis, tanto para a questão do Estela Maris como para o JJ, que são divididos em 12 parcelas. Aí chega no final do ano, cabe a esta casa, de forma complementar, aprovar um repasse para fechar as contas. E isso ocorre porque quem está à frente da Secretaria de Saúde não tem o mínimo planejamento, não tem o mínimo cuidado com o dinheiro público. E eu falo isso sabendo que esses equipamentos, de fato,
precisam de recurso público para fazer frente às suas despesas, e o mesmo tratamento que não ocorre com o dinheiro público para com esses equipamentos, de forma assodada, de forma a não auditar e não acompanhar os custos, ocorreu com o Hospital Pimentas, que foi um aditamento no último dia 24 deste mês, acrescendo o repasse de mais 11 milhões de reais para aquele hospital. Um hospital que não se preocupam com a manutenção, a exemplo da questão do ar-condicionado, a exemplo da questão do equipamento que deveria ter lá para o aquecimento de água, para o centro cirúrgico e para os demais pacientes nos banheiros. Então, não se tem uma seriedade na divisão do recurso público para fazer frente à saúde. E eu tenho aqui documentos que falam isso. Eu não estou simplesmente jogando conversa no ventilador. Então, a mesma seriedade que deveria haver para o Hospital Estela Maris, para o JJ, precisaria tratar com equilíbrio também a questão do Hospital Pimentas. E não é só o Hospital Pimentas. Eu estou sendo procurado aí com diversas terceirizadas que não está tendo o dever de fiscalização por parte do poder público com relação ao repasse do FGTS, repasse do INSS, vereador Paulo Roberto. Muitos dos quais preocupados porque não estarão recebendo hoje, que é o prazo, dia 30, da primeira parcela do 13º destas empresas terceirizadas que vieram fazer o serviço da Proguaru, a exemplo da Polaris, a tão falada Polaris, e que não está fazendo o repasse do fundo de garantia desses trabalhadores. Então, esta questão da saúde pública, esta questão dos hospitais parceiros, precisa ser tratado com mais seriedade e serenidade. Não basta simplesmente esta casa e o prefeito encaminhar 30 milhões mês para o JJ, ou 6 milhões mês para o Hospital Estela Maris, sabendo que nós passamos por uma pandemia no ano de 2020 e até mesmo 2021, e os custos da saúde pública no mundo todo aumentou. Então não adianta querer quem está à frente da saúde pública simplesmente querer que esses equipamentos deem o mesmo resultado. Não adianta transformar o Hospital Pimentas em referência para tratamento de alguns problemas mais sérios sem dar a devida estrutura. E isso tem ocorrido por parte dessa gestão. Então não adianta simplesmente depois dizer que não tem recurso. O que não tem é planejamento, porque para repassar 11 milhões de reais para o Hospital Pimentas, o fizeram muito rápido. Mesmo tendo um equipamento lá doado pela Faculdade 9 de Julho, que é o chamado Schiller, para ser instalado, e não fizeram isso no tempo que era necessário. Gastaram com diversos equipamentos, são os chamados paliativos, para o ar-condicionado, quando deveria ter o equipamento central planejado e instalado no momento certo. Então, é uma falta de respeito com o dinheiro público, é uma falta de seriedade com o dinheiro público. Eu não faria o que estão fazendo se o dinheiro fosse meu e na minha casa. Mas esta gestão é uma incompetência aos montes, é uma incompetência constante. E não adianta o secretário de governo vir aqui e falar: ah, mas lá na gestão anterior era tanto e nós aumentamos para tanto. Meus amigos, eu estou falando de 2019. Qual é a inflação desses últimos 4, 5 anos até aqui? E o valor está congelado. O valor está congelado sem o mínimo pudor. E simplesmente nós estamos aqui para complementar um recurso que eu tenho a plena convicção que não é suficiente. Precisa sim ter mais seriedade com esses hospitais, ter uma auditoria também
convincente, uma auditoria independente para verificar se de fato os recursos repassados estão sendo suficientes e, se não estão, quais os motivos. Até porque a responsabilidade da saúde pública na cidade de Guarulhos, de forma universal, é do SUS, compartilhada com o governo estadual, federal e principalmente o governo municipal, que é o que recebe o dinheiro do governo do estado, do governo federal e tem a incumbência de distribuir esses recursos. Mas da forma que nós estamos aqui para votar esta lei, simplesmente é passar a mão na cabeça do governo com o recurso, repito, tenho que dizer, que é deste legislativo, que está devolvendo para o Tesouro Municipal para fazer o repasse. Repasse esse, concluindo aqui minha fala, repasse esse que já deveria há muito tempo de ser revisto para que nós não fizéssemos, entre aspas aqui, ver esses hospitais passando o pinico, pedindo favor, quando na verdade eles são um parceiro da cidade e nós temos que prestigiar a saúde dessas entidades que fazem um bom trabalho para a cidade. Quem não faz bem é quem administra a cidade, que não sabe distribuir os recursos públicos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Petá, para discutir. Nós vivemos um momento de crise na saúde. E saúde é fundamental. Então, nós estamos agora discutindo um tema de alta relevância. E, nesse momento, eu quero já discutir os dois projetos, tanto o do Estela Maris, quanto também o do JJM. Primeiro, para quem nos assiste, o JJM é um hospital que é maternidade. E Guarulhos e as mulheres guarulhenses precisam de um bom atendimento, em um momento que tem que ser feliz, e não de dor e de morte. Infelizmente, o JJM, que faz por mês aproximadamente 600 partos, poderia atender mais. Porém, é bom dizer que o JJM e também o Estela Maris é uma filantrópica, são filantrópicas. O que significa isso? São entidades geridas por ONGs, por entidades, o JJM espírita e o Estela Maris, entidades católicas. Então, é muito importante saber que o poder público não dá para atender a uma população tão grande como a guarulhense, e por isso eu considero de extrema importância, e vou votar sim, tanto na subvenção de 5,5 milhões para o JJM, quanto aos 4,5 milhões para o Estela Maris. Mas eu quero também dizer que o poder público, aí vão dizer assim, mas a obrigação é de 15% na saúde e está repassando aproximadamente 22%. Sim, eu sei disso. 15% é o mínimo. É o mínimo. E, com a crise econômica, a maior parte da população parou de pagar convênios. Por quê? Os convênios subiram absurdamente. Eu mesmo parei de pagar o meu convênio porque era um assalto. Não vou dizer que era roubo, mas um assalto. Né? Então, eu quero dizer que essa subvenção que vem pela prefeitura nada mais é do que um acordo entre essa casa para que o prefeito que não olha para a saúde, eu vou dizer que não olha, ou olha muito pouco, ou faz com que a saúde seja cada vez mais precarizada. Por isso eu quero ressaltar que esses 10 milhões dessa subvenção que vem da prefeitura é economia nossa. Nós repassamos. Mas, por outro lado,
Ontem, uma advogada me perguntou, mas, Janete, eu gostaria de receber um folheto, um caderno sobre a lei da questão do Estatuto da Igualdade. Bom, eu fiz esse projeto em 2021, ainda não foi aprovada. E quando for aprovada, nós não temos verba de fazer cartilhas sobre as leis que aprovamos. Então, o próximo ano, nós temos que ampliar, olhar para a saúde, mas esse repasse prioritariamente deve ser do próprio governo municipal, que desde 2000, eu sabia que era desde há 7 anos, não tem repasse ou reajuste das verbas. 7 anos, a inflação não está tão baixa assim, né? E principalmente para dizer que com a pandemia as questões cardíacas aumentou no Stella Maris e também a questão de crianças que nascem prematuras aumentaram na cidade. Sem falar de muitas mães que não fazem o seu pré-natal, né? Que deveria ser feito. Então, nós temos que fazer uma campanha, e aí eu já adianto, eu considero que ano que vem nós vamos ter que aumentar o repasse tanto para o JJM quanto também para o Stella Maris. Concluo dizendo parabéns a todas as vereadoras e vereadores. Isso, o presidente economizou, mas o dinheiro era nosso. O duodécimo é de toda a casa. Tem que ter clareza disso. Mas o presidente fez o seu dever de casa. Tem o seu dever de casa. E nós é que estamos repassando. Agora, o que é difícil de entender que o projeto vem da prefeitura, porque é ele que tem o poder da caneta orçamentária, né? Então, a todos e todas que estão nos assistindo, é muito importante acompanhar o orçamento e o prefeito tem que parar de economizar e fazer parcerias com terceirizadas que não têm, por exemplo, a experiência do Stella Maris, que na cidade tem 65 anos de experiência. O JJM, que tem muito mais de aproximadamente 20 anos. Então, se é para dar para terceirizada, é melhor dar para essas entidades filantrópicas que fazem um trabalho sério. E, Guti, olhe, investir no orçamento de 2024, atualização dos valores é fundamental. As mulheres, para terem seus filhos, merecem um espaço com todo o atendimento necessário e os corações de todos, dos homens e das mulheres, merecem respeito. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item segundo ao senhor secretário para leitura.
Item segundo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3.320 de 2023. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Maris no valor de R$ 4.500.000 para o exercício do ano de 2023. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência encerre, eu gostaria de justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Dr. Laércio Santos, rápido no gatilho. Complementando a minha fala da discussão do projeto do item primeiro, é um dado bastante relevante para justificar que esses números que o governo trabalha de repasse de recursos para o JJ e do Estela Maris estão aquém do desejável, basta buscar a média da inflação pelo IPCA de 2017 até aqui. São 40,64%. Então, se você tem uma subvenção, um repasse para o JJ, por exemplo, de 30 milhões ano em 2017, no mínimo hoje, este valor deveria ser 42 milhões, ou que seja 40 milhões, e não simplesmente repassar 30 milhões, e sendo certo que parte desse recurso são valores que vêm do governo federal, o governo federal aporta na conta do governo municipal e este governo não repassa para os equipamentos hospitalares. Não sei se os colegas, se a população sabe. Parte do recurso é oriundo de emendas parlamentares encaminhada pelos diversos deputados estadual ou federal e quando chega na conta do Tesouro Municipal, este recurso não é encaminhado para o Hospital JJ e o próprio Estela Maris. É uma situação vergonhosa porque acaba desestimulando o encaminhamento de emenda parlamentar para esses equipamentos por conta desta burocracia que existe no repasse de verba para a saúde para esses equipamentos. E em contrapartida, este governo não atualiza os respectivos valores, que já está defasado em 40%. E aí a Câmara Municipal, que deveria e deve utilizar o seu recurso para dar uma qualidade ao Legislativo, para trazer a aproximação da população, para entender qual que é o papel do Legislativo, o papel de fiscalização, o papel de acompanhar o gasto dos recursos das contas públicas, acaba este Legislativo não utilizando o recurso que é repassado pelo município de até 4,5% da sua receita corrente, para fazer as despesas do Legislativo, despesa essa que muitas das quais nós deveríamos e devemos chamar investimento, para investir ao bem da população. Então, esse Legislativo não faz o seu papel, sobra recurso e devolve para o município, que o município esse deveria já dispor do recurso próprio para a saúde, repito, até com dinheiro que são encaminhados pelo Estado e pelo governo federal a título de emendas parlamentares, e o governo municipal simplesmente encaminha esse recurso para o ralo, não utiliza como deve, prejudicando esses equipamentos, e quem está na ponta, que mais depende da saúde pública, é o que mais sofre, como muito bem disse a vereadora Janete aqui, muitas das pessoas, muitas das dificuldades das pessoas acabaram com convênio médico e acabam buscando, sem dúvida nenhuma, o suporte da saúde pública, e esses dois hospitais têm um trabalho muito forte na cidade, só que não tem o grande reconhecimento por quem administra a cidade. A prova disso que a atualização desses valores já era para ter sido atualizada no mínimo
em 40%. E, mais uma vez, nós vamos votar a lei orçamentária esse ano, estipulando o repasse para o próximo ano sem reajuste. E aí nós vamos, ao longo da próxima legislatura, do próximo ano, melhor dizendo, ter a presença desses hospitais aqui pedindo favor, quando na verdade é um direito e uma obrigação de quem administra a cidade ter uma atualização desses repasses de forma justa e equilibrada, como aconteceu com o Hospital Pimentas, de forma irresponsável, sem a devida auditoria dos atendimentos e de todo o custo daquele equipamento hospitalar. Então a gente tem que dar a César o que é de César. Infelizmente, esse governo trata os hospitais filantrópicos com bastante irresponsabilidade e esse legislativo não pode compactar com isso, mas deixar bem claro que este recurso que vai estar sendo encaminhado para esses hospitais, graças a um esforço do colegiado desse legislativo, não é só da presidência, mas de todos os vereadores que fizeram a sua parte aqui, do pequeno ao maior, em grau de grandeza, em termos de custo. Então isso tem que ficar bem claro, que é o legislativo, pelo segundo, terceiro, quarto ano, que faz a sua parte em economizar. Um gasto responsável, como aconteceu com o prédio da antiga Câmara Municipal, que não tem mais o custo de aluguel e outras despesas mais. E que o governo municipal também deveria fazer a sua parte, economizando, e tem como fazer isso, e desta forma favorecer a saúde pública, que infelizmente é o que não acontece. O governo Guti gasta e gasta muito mal, ele é dono de ralo. Ralo é aquele dinheiro que você desperdiça, ele não é dono de torneira. Torneira você faz crescer, você faz aflorar, mas infelizmente quem tem ralo não sabe cuidar do dinheiro público, porque se soubesse cuidar do dinheiro público, nós não teríamos deficiência de creches, deficiências na questão das crianças fora da sala de aula, fazendo múltiplos convênios aí, muitos dos quais bastante questionável e prejudicando, sem dúvida nenhuma, a qualidade da saúde e a qualidade da educação na cidade de Guarulhos. Essas são minhas justificativas, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só passar uma informação, os alunos do Colégio ENIAC, responsáveis pela simulação da ONU, que está acontecendo na Câmara, após a sessão vai continuar. Os organizadores Laís Souza, Maria, Clara Elídio, Nicole, Rodrigo Fucunaro, que é professor, Caio Fernando, diretor, Pedro Gueiros, vice-reitor, Andressa Ruiz, diretora. A letra está um pouquinho ruim, que foi o vereador Wellington Bezerra que escreveu. Não está muito... Não está pedagógico. Mas obrigado pelo carinho e pela visita de vocês aqui na Câmara Municipal. Questão de ordem... Já encerrou a primeira votação, já, né? Já encerrado, vereadora. É para recado, vereadora? Não, é um recado de comissão. 151? Não, é recado de comissão. Pois não, vereadora. Comissão especial de estudos. Aliás, presidente, não provoque, porque o senhor deve ter feito direito, é diferente 151 de 171. Eu queria dar um recado, eu sei muito bem a diferença. Eu queria dar um recado a todos que participam da comissão de estudos, a Comissão Especial de Estudos sobre a questão migratória e, principalmente, a questão dos afegãos aí no aeroporto, que nessa semana aumentou para quase 180, que na segunda-feira, no final da nossa sessão, nós vamos fazer a última reunião para avaliação e encaminhamentos, e eu espero que todos que estão na comissão participem. Eu vou depois, pessoalmente, conversar com cada vereador e vereadora, porque é muito importante essa discussão. Segunda-feira, logo após a sessão daqui desta casa. Informação muito importante que a vereadora Janete nos passou agora. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.